Fala, gás nobre, preparado para reagir? Muito bem-vindo, muito bem-vinda à nossa última aula da Semana da Salvação. Antes de qualquer coisa, eu gostaria de agradecer todos vocês que estiveram aqui conosco durante toda essa semana, agradecer todos os comentários, as centenas de mensagens que eu recebi no meu Instagram e via e-mail. Muito obrigado! Toda a minha equipe e eu agradecemos de coração. Nós valorizamos muito cada segundo da atenção que vocês dedicam pra gente e tentamos retribuir essa atenção com conteúdos que vão te ajudar não só a aprender química, física e biologia, mas também aprender a aprender mais, ter uma vida melhor e alcançar o resultado que você tanto quer. Ao final dessa aula, além de participar do sorteio de bolsas, não se esqueça de visitar o canal do YouTube do Ciência em Ação, se inscrever, ativar as notificações, porque toda semana nós postamos vídeos novos, aulas interdisciplinares que têm feito uma diferença gigantesca na vida dos nossos estudantes que estão se preparando para provas como o Enem, que a cada ano exige mais de nós conexão entre as disciplinas de ciências da natureza. Beleza? Então vamos lá. O tema da nossa aula de hoje é o que estudar em Química faltando 6 meses para o Enem. Porém, antes de falar dos conteúdos que você deve dar atenção, eu queria falar um pouco sobre estratégia, do grego estratégia. Não é isso não. Isso mesmo, estratégia de estudos. E para isso eu quero dividir os estudantes em 3 grandes grupos. Bora lá? O primeiro grupo são dos estudantes que possuem 1 ou 2 anos de cursinhos bem feitos. Quem tem um domínio teórico já muito bom, pois já teve a oportunidade de estudar bem a química durante esse tempo. Vamos lá! Quem aqui se encaixa nesse primeiro grupo, deixa aqui no chat e nos comentários, se você vai assistir esse vídeo depois. Bora lá! Segundo grupo, são dos estudantes que, independente de quanto tem estudado, tem muita dificuldade em química. Estudantes que sentem que precisam de uma base inicial mais sólida, pois têm dificuldades em conceitos como mol, massa molar, substâncias, ligações químicas e funções inorgânicas. Quem se identifica nesse segundo grupo? Por último, o terceiro grupo, que são os estudantes que já possuem domínio de toda essa parte inicial da química, que está ali na química geral, mas ainda não se sentem seguros em fisicoquímica e orgânica, ou seja, já conseguem montar a estrutura dos compostos mais comuns, já consegue escrever uma reação de neutralização e domina conceitos aí como mol e massa molar. Belezinha? Esses são os 3 grandes grupos. Você se identificou com algum deles? Então vamos lá. O primeiro grupo, que já possui um domínio teórico, a minha sugestão para você é estudar resolvendo exercícios e simulados. Você não precisa mais assistir videoaula de graça, tá? Errou uma questão? Teve dúvida durante a resolução do exercício, do simulado? Aí sim, você volta na teoria, assiste uma videoaula ou usa um bom livro didático, combinado? Se você está no segundo grupo, é porque você sente que precisa reforçar a sua base em química, ter um apoio teórico mais forte dos assuntos iniciais. Nesse caso, nós vamos ter que peitar algumas videoaulas. Anote aí os módulos que você vai ter que estudar. Introdução ao estudo da química, massa e mol, tabela periódica, ligações químicas e funções inorgânicas. Nesses módulos, moram os conceitos que são a base para você aprofundar e crescer nos seus estudos em química. Tranquilo? Agora, se você já está no terceiro grupo, é porque você domina esses conceitos iniciais. Então você pode revisá-los, resolvendo exercícios e pode aprofundar e focar mais nos seus estudos em fisicoquímica e orgânica. Entendido? Por que eu estou falando isso? Porque se você não tiver uma base sólida, não adianta nada você saber quais são os conteúdos que são mais cobrados. Por exemplo, um dos assuntos mais cobrados no Enem é o cálculo estequiométrico. Mas se você não sabe o que é massa molar, o que é mol, não sabe balancear uma equação, se você não consegue montar a estrutura ou o nome de compostos mais comuns, como ácido sulfúrico e hidróxido de sódio, não adianta nada você estudar cálculo estequiométrico. Outro exemplo, forças intermoleculares. É outro assunto que despenca no Enem.
Mas se você não souber ligações químicas, geometria molecular, polaridade, não adianta estudar forças moleculares, gás nobre. Então essa lista que eu vou te passar agora, dos assuntos mais cobrados, aquilo que você tem que focar nesses 6 meses, só vai fazer sentido se você estiver bem resolvido nos módulos que eu falei ali em cima, né, ali logo atrás, e eu vou repetir eles aqui, que é o módulo Introdução ao Estudo da Química, Massa e Mol, Tabela Periódica, Ligações Químicas e Funções Inorgânicas, ok? Esses módulos seguem a divisão que eu uso no meu curso, no Ciência em Ação, mas você não vai ter dificuldade nenhuma de encontrar isso no meu canal do YouTube, porque eu uso a mesma divisão nas minhas playlists ou em livros didáticos, tranquilo? Agora vamos lá, vamos aos assuntos que você tem que focar agora nesses 6 meses que faltam para o Enem. Essa listagem de conteúdos que eu vou te apresentar agora, eu cheguei nela analisando as provas dos últimos 5 anos, belezinha? E nessa análise eu percebi que alguns conteúdos tendem a estar mais presente nas provas, e é sobre eles que nós vamos falar. E vai funcionar assim. Primeiro, eu vou falar o nome do tópico, eu vou dar uma breve explicação sobre o que esse tópico trata e eu vou resolver uma questão referente ao conteúdo desse tópico. Tranquilo? Antes de começar, aqui embaixo tem um material para você fazer download que está cheio de questões, gráficos, links de vídeos gratuitos no meu canal que vão te ajudar a se preparar para o Enem. Então faça o download agora! Não deixa para depois e leia o material, não é só fazer o download, tem que ler também, belezinha? Então vamos começar pela Química Geral. Em Química Geral, além daqueles conteúdos que são a base da química que eu já falei ali atrás, que é pré-requisito mínimo que você deve ter, nós temos que prestar atenção em, primeiro, método de separação de misturas, que são os métodos utilizados para separar as misturas em seus constituintes iniciais. Vamos resolver uma questão do Enem sobre esse assunto? Vem comigo! Aqui, essa é a questão 134 da prova do Enem 2017, da prova cinza. Vamos lá. As centrífugas são equipamentos utilizados em laboratórios, clínicas e indústrias. Seu funcionamento faz uso da aceleração centrífuga, obtida pela rotação de um recipiente e que serve para separação de sólidos em suspensão em líquidos ou de líquidos misturados entre si. Nesse aparelho, a separação das substâncias ocorre em função da... Gás nobre, quando a gente fala de separação de misturas, a separação de mistura ela é feita baseado em propriedades físicas das substâncias. Então, eu vou separar substâncias que têm diferentes pontos de ebulição, quando eu falo lá de destilação. Eu vou separar substâncias que têm tamanhos diferentes, quando eu faço uma peneiração ou quando eu faço uma filtração. A que é maior fica retido no filtro e a menor passa, ok? E quando nós falamos de centrífugas, de decantação, nós estamos separando baseado em uma propriedade chamada densidade, ok? Então, quando a gente tem a densidade, aquela substância que tem maior densidade vai para o fundo, ok? E a que tem menor densidade vai ficar ali em suspensão, beleza? É basicamente, né? Você tem duas maneiras de fazer isso. Você pode fazer isso, deixar acontecer de maneira natural por ação da gravidade, beleza? Você tem, choveu, aí faz aquele lamaceiro lá, fica aquela água barrenta. Aí você volta depois, você vai ver que o barro tá lá no fundo e a água tá até mais clarinha. O que é aquilo? Por ação da gravidade, o barro que tinha maior densidade foi pro fundo. Então você vê que decantou. Isso é quando acontece naturalmente. Agora, se você acelera esse processo usando uma centrífuga, você está usando a mesma propriedade que é a diferença de densidade, porém a centrífuga está acelerando esse processo. Beleza? Então, a centrífuga trabalha em função das diferentes densidades das substâncias. Ela só acelera esse processo de decantação natural. Ok? Segundo, forças intermoleculares, que são as forças que existem entre as moléculas. Essas forças, elas têm impacto no estado físico das substâncias. Por exemplo, por que a água é líquida na temperatura ambiente e o gás carbônico é um gás?
Porque as forças que unem a molequinha de água, ela é mais forte que as forças que unem as molequinhas do gás carbônico. Por isso que a água é líquida na temperatura ambiente e o gás carbônico é um gás. Então, conhecer essas forças vai nos ajudar a prever o ponto de ebulição das substâncias, bem como seus estados físicos. Vamos a uma questão? Dá uma olhada na tela. Olha a questão 102 da prova cinza do Enem 2017. Na Idade Média, para elaborar preparados a partir de plantas produtoras de óleos essenciais, as coletas das espécies eram realizadas ao raiar do dia. Naquela época, essa prática era fundamentada misticamente pelo efeito mágico dos raios lunares, que seria anulado pela emissão dos raios solares. Com a evolução da ciência, foi comprovado que a coleta de algumas espécies ao raiar do dia garante a obtenção de material com maiores quantidades de óleos essenciais. A explicação científica que justifica essa prática se baseia na... Gaisnob, o que essa galera está querendo? Eles estão querendo colher algumas plantas que possuem os óleos essenciais. E eles perceberam que isso é melhor, né, quando é feito ao raiar do dia, no início do dia. E por que eles estão fazendo isso? Gaisnob, são óleos. Óleos são substâncias o quê? Apolares. Se são substâncias apolares, são substâncias que possuem baixo ponto de ebulição. Né? Então, fazer a colheita no raiar do dia, onde a temperatura é melhor do que você fazer ao sol do meio-dia, por exemplo, que a temperatura é maior e você vai ter uma evaporação, né? Vai ter a volatilização desses óleos essenciais. Você não quer perder, você quer manter esse óleo na planta. Então, você vai colher no momento do dia que está mais fresco, para evitar essa volatilização, a evaporação desses óleos, correto? Então, a melhor alternativa aqui é a nossa letra A de amor. Terceiro tópico, cálculo estequiométrico. O cálculo estequiométrico ele trata das relações entre produtos e reagentes, ou seja, em uma reação química é importante saber a quantidade de reagente que eu preciso colocar para produzir uma quantidade de produto. Ok? É como se for fazer um bolo. Para fazer um bolo, você não sai jogando ovo, farinha, tudo a rodo lá dentro da bacia. E aí tá aí, o bolo vai sair. Não. Você tem as medidas, são 3 ovos, 2 colheres de margarina e por aí vai. Aí você tem um bolo. E se você quiser 2 bolos, aí você vai colocar 6 ovos, 4 colheres de margarina. Então tem uma quantidade certa que reage e que forma. Então, ao compreender o cálculo estequiométrico, você vai compreender essa relação entre reagentes e produtos. Então vem comigo fazer uma questão. Olha a questão 110 da prova cinza do Enem 2017. Ele falou pra gente que o ácido acetil salicílico, esse daqui, né, o AS, tem massa molar igual a 180 gramas por mol e é sintetizado a partir da reação do ácido salicílico com o anidrido acético, usando-se ácido sulfúrico como catalisador conforme a equação química. Após a síntese, o AS é purificado e o rendimento final é de aproximadamente 50%, o rendimento dessa reação. Devido às suas propriedades farmacológicas, antitérmico, analgésico, anti-inflamatório, o AS é utilizado como medicamento na forma de comprimido, nos quais se emprega tipicamente uma massa de 500 mg dessa substância. Uma indústria farmacêutica pretende fabricar um lote de 900 mil comprimidos, de acordo com as especificações do texto. Qual a massa de ácido salicílico em quilogramas que deve ser empregada para esse fim? Então vamos lá, Gaisnob. Ele quer produzir 900 mil comprimidos, correto? Então, qual a massa de ácido acetilsalicílico, né, de AS, ele quer produzir? Basta eu fazer se um comprimido pesa 500 miligramas, 900 mil comprimidos, eu vou fazer isso aqui em forma de notação, 9 vezes 10 à quinta, né? Eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5 zeros, ok? Vai dar quanto? X. Vai pesar quanto, né? X. X é igual a 9 vezes 500, dá 4.500 vezes 10 à quinta miligramas, correto? Vamos dar uma arrumada nesse número aqui, ó. 4.500 vezes 10 à quinta miligramas. Mili quer dizer 10 a menos 3.
correto? Então, vou multiplicar aqui por 10 a menos 3 gramas. E eu posso ainda fazer isso daqui, ó, 45 vezes 10 a 7, né? Joguei esses dois zeros aqui para o 10 a quinta, vezes 10 a menos 3, 45 vezes 10 a quarta gramas. Então, passei isso aqui tudo para gramas para facilitar para a gente. Então, essa é a massa que a gente quer de AS. E ele quer saber o que, gás nobre? Ele quer produzir o ácido acetil salicílico a partir do ácido salicílico. Então, ele quer que a gente faça uma relação entre esses dois. Então, a gente pode esquecer o resto da reação. Vamos fazer só uma proporção entre esses dois. Nós sabemos que 1 mol de ácido salicílico produz 1 mol de AS, correto? 1 mol de ácido salicílico, ele falou pra gente que pesa 138 gramas por mol. Isso quer dizer que 138 gramas de ácido salicílico produz 1 mol do AS, que ele falou pra gente que tem massa 180 gramas por mol. Como aqui tem 1 mol, eu posso falar que reage com 180 gramas. Então pronto, nós temos a proporção que reage e forma. A cada 138 gramas, nós formamos o quê? 180 gramas do AS. Fechou? E quanto de AS que a gente quer formar? A gente quer formar 45 vezes 10 a quarta gramas. Então, quanto de ácido que eu vou precisar? Y. Só que aí tem um probleminha. Ele falou pra gente que o rendimento dessa reação é de aproximadamente 50%. Quer dizer que se eu colocar 138 gramas, não vai formar os 180 que eu quero. Porque se o rendimento é de 50%, eu tenho que multiplicar isso daqui por quanto? Por 50%. Certo? Ou seja, na verdade, considerando o rendimento, 138 gramas do ácido produz somente 90 gramas de AS, já considerando esse rendimento de 50%. Agora sim, quanto de ácido acetilsalicílico que eu preciso para produzir 45 vezes 10 a quarta? Ok? Então, eu já incluí o rendimento aqui na nossa continha. Y é igual a, multiplicando cruzado, vai ficar 90y, que é igual a 138 vezes 45 vezes 10 a quarta. Combinado? O que eu posso fazer aqui? Eu posso simplificar. Simplificar é dividir dos dois lados pelo mesmo número. Então, aqui, aqui eu tenho 90 e aqui eu tenho 45. Se eu dividir isso aqui por 45, dá 1. Se eu dividir isso aqui por 45, dá 2. Então, já melhorou para a gente. Ficou agora 2y, que é igual a 138 vezes 10 a quarta. Y é igual a, o 2 passa dividindo, fica 138 dividido por 2, vezes 10 a quarta. Isso vai ser igual a 69 vezes 10 a quarta gramas. Porém, ele quer saber quantos quilos, né? Quilos é 10 a terceira. Então, basta eu deixar o 10 a terceira aqui. Vai ficar assim, então, 690 vezes 10 a terceira gramas. Como 10 a terceira corresponde à letrinha K de quilo, eu posso falar 690 quilogramas, que é a nossa letra D de dado, ok? E pronto, fechamos a química geral. Agora, em fisicoquímica, os assuntos que precisamos focar nesses 6 meses são: primeiro, concentração de soluções. Concentração é a relação entre soluto e solvente. Por exemplo, quando você joga sal de cozinha na água, você tem uma solução. Soluto é aquele que está em menor quantidade. Nesse caso, vai ser o sal. E solvente é aquilo que geralmente está em maior quantidade, que nesse caso é a água, beleza? Então, sabe quando você fala que um café está forte? Na verdade, você quer dizer que ele está concentrado. Quer dizer que tem muito soluto por unidade de solvente. Ou quando você vai tomar aquele suco aguado, fraco, quer dizer que ele está pouco concentrado, que ele está diluído, beleza? Ou seja, tem pouco soluto por unidade de solvente. E quando estudamos concentrações, nós entendemos essa relação entre o soluto e o solvente. Outra aplicação fantástica da concentração é na administração de medicamento. Por que você toma 40 gotas de pirona quando você está com febre e uma criança toma 20? Concentração. Ela tem um peso menor que você. Por isso você precisa dar uma dose menor para ela, você não fazer cagada, né? A quantidade de droga
está ligada à quantidade da massa corporal. Então tem uma relação aí. Bora ver uma questão sobre isso? Olha a questão 117 da prova cinza do Enem 2017. A toxicidade de algumas substâncias é normalmente representado por um índice conhecido como DL50, que é a dose letal mediana. Ele representa a dosagem aplicada a uma população de seres vivos que mata 50% desses indivíduos, e é normalmente medido utilizando-se ratos como cobaias. Esse índice é muito importante para os humanos, pois ao se extrapolar os dados obtidos com o uso de cobaia, pode-se determinar o nível tolerável de contaminação de alimentos para que possam ser consumidos de forma segura pelas pessoas. O quadro apresenta 3 pesticidas e suas toxicidades. A unidade miligrama por quilograma indica a massa da substância ingerida pela massa da cobaia. Então ele deu aqui os pesticidas e a dose letal de cada um deles. 60 ratos com massa 200 gramas cada foram separados em 3 grupos de 20. Então eu peguei 20 ratos, coloquei aqui, 20 ratos aqui e 20 ratos aqui. 3 amostras de ração contaminadas, cada uma delas com um dos 3 pesticidas indicadas no quadro, na concentração de 3 miligramas por grama de ração, foram administradas para cada grupo de cobaias. Então, peraí. Então, ele pegou 3 amostras de ração, a amostra A amostra B e a amostra C, correto? E cada amostra só tinha um tipo de pesticida. Então, nessa amostra aqui, a gente pode falar que tinha o diazinon. Nessa segunda, a gente pode falar que tinha o malation. E na terceira, tinha a atrazina. E todas elas tinham uma concentração, né, não interessa, todas elas tinham uma concentração de 3 miligramas de pesticida, né, por 1 grama de ração, correto? Foram administradas para cada grupo de cobaia e cada rato consumiu 100 gramas de ração. Qual grupo ou quais grupos terão a mortalidade mínima de 10 ratos? Ou seja, quais grupos vão ultrapassar essa dose letal? Vamos lá, Gás Nobre. Ele falou que cada rato alimentou-se de 100 gramas de ração. E que não interessa qual a ração, todas elas tinham a mesma concentração do pesticida. Ou seja, a cada 1 grama de ração, eu tinha 3 gramas de pesticida. Nesse caso, se cada rato ingeriu 100 gramas, então, se 1 grama de ração tem 3 miligramas de pesticida, se cada rato consumiu 100 gramas de ração, ele consumiu, na verdade, X igual a 300 miligramas de pesticida. E agora? Agora, nós temos que ver se o que ele ingeriu está nessa concentração aqui, nessa dose letal. Só que a dose letal, ela é medida em miligramas por quilogramas. E se cada rato ingeriu 300 miligramas de pesticida, qual que é a concentração desse pesticida no corpo do rato? Espera aí. Ele disse que cada rato pesa 200 gramas. Ou seja, eu tenho 300 miligramas de pesticida em 200 gramas de rato, vamos dizer assim, né? Que é o peso do rato. Só que aqui, os nossos pesticidas, a dose letal, é feita em miligramas de pesticida por quilogramas da cobaia, tá? E a nossa cobaia aqui não está pesando 1 quilo, a nossa cobaia aqui só pesa 200 gramas. Então vamos fazer a regra de 3 para a gente saber o quanto que ele tem, se considerado o peso dele. Se ele ingeriu 300 miligramas de pesticida e ele pesa 200 gramas, se ele pesasse 1 quilo, né, 1 quilograma, que são 1000 gramas, seria a mesma coisa dele ter uma concentração de Y. Y é igual a... Vamos multiplicar cruzado. Eu tenho 200 vezes Y, 300 vezes 1000, ok? Olha, eu posso cortar um zero com um zero aqui, outro zero com um zero aqui e simplificar, né? O 2 aqui pelo 10 dá 5. Y é igual a 1.500 miligramas por quilograma.
Então, isso daqui é, na verdade, na unidade que a gente quer, que é miligrama por quilograma. O que a gente tinha achado aqui era miligrama por 200 gramas de rato. Mas para a gente poder comparar, a gente passou então de miligrama para quilo. Agora nós podemos comparar com a tabela, porque na nossa tabela fala que o diazion só tem uma tolerância de 70 miligramas por quilo. E espera aí, então esses ratos extrapolaram e muito para o diazinon, porque só podia 70 e os ratinhos ficaram com a concentração de 1.500. Então, com certeza, teve uma mortalidade de pelo menos 10 ratos. Né? Porque se passar disso daqui, morre pelo menos 50 da população. Esse é o conceito do DL50 que está falando no texto. Então, com certeza aqui no diazinon já era. Olha o malation, é só 1.000 e ele ingeriu 1.500. Espera aí, no malation também vai ter pelo menos uma mortalidade mínima de 10 ratos, porque extrapolou a dose letal. E já a atrazina não. A atrazina, a dose letal é 3.100, então está bem abaixo. Então a gente não pode afirmar com certeza que morreu mais de 10 ratos. Ok? Então a gente só pode afirmar para o diazinon e para o malation, que é a nossa letra D de dado. Ok? Próximo tópico é a termoquímica. Aqui nós vamos estudar o calor envolvido nas reações químicas. Uma reação pode absorver calor, endotérmica, ou liberar calor, exotérmica. E a quantidade de calor liberado depende da quantidade de reagentes que você tem. Por exemplo, se você colocar fogo em uma lata cheia de gasolina, vai liberar um calor X. Agora, se você colocar fogo num posto de gasolina, vai liberar um puta de um calor. Pelo amor de Deus, não faz isso na sua casa não, tá bom? Mas ó, é por esse motivo que a termoquímica vem sempre relacionada com cálculo estequiométrico. Né? Quem que mexe com essas quantidades, com essas relações? Tá? E é sempre uma das questões mais trabalhosas da prova. Bora fazer uma? Dá uma olhada na tela. Dá uma olhada na questão 104 da prova rosa do Enem 2018. Por meio de reações químicas que envolvem carboidratos, lipídios e proteínas, nossas células obtêm energia e produzem gás carbônico e água. A oxidação da glicose no organismo humano libera energia conforme ilustra a equação química, sendo aproximadamente 40% dela disponibilizada para atividade muscular. Então ele deu para a gente aqui, né, a equação com a queima da nossa amiga glicose e aqui o ΔH de combustão liberando 2.800 kJ. Na oxidação de 1 grama de glicose, a energia obtida para atividade muscular em kJ é mais próxima de... Olha, nós sabemos aqui que o ΔH de combustão é a energia liberada por mol de substância queimada. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é olhar para a equação. Ela já está balanceada e nós sabemos que a queima de 1 mol de glicose vai liberar 2.800 kJ de energia. Então, vou escrever aqui ó, que 1 mol de glicose, que é C6H12O6, libera para a gente o quê? 2.800 quilojoules de energia. E ele quer saber, na oxidação de 1 grama, qual que é a quantidade de energia obtida para atividade muscular. Espera aí, então 1 grama vai liberar quanto de energia? X. Opa, espera aí. Uma regra de 3, a gente tem que ter o quê? Unidade embaixo de unidade. Aqui eu tenho grama, aqui eu tenho mol. Vamos transformar mol para grama? Como a gente faz isso? Olha as massas molares. Ele deu para a gente. O carbono, olha, tem massa igual a 12, então 6 vezes 12 dá 72, correto? O hidrogênio tem massa 1, como eu tenho 12 hidrogênios, eu tenho no total 12 gramas de hidrogênio. O oxigênio, eu tenho 6 oxigênios e cada um tem massa igual a 16. 6 vezes 16 dá 96, correto? 96, isso mesmo. Somando tudo, ó, 4 mais 6 dá 10, vai 1. Eu tenho 8, 9, 18, 180 gramas por mol. Quer dizer o quê, guys? Que 1 mol de molequinhas de glicose vai pesar 180 gramas. Então, eu posso falar que 1 mol é igual a 180 gramas. E eu posso dizer que 180 gramas libera, então, 2.800 quilojoules, na verdade, né? 2.800 quilojoules. Então, basta eu resolver essa regra de 3. Eu vou aqui multiplicar cruzado, né? Eu vou ter 180x
né, vezes x. 2.800 vezes 1 vai dar 2.800, correto? Então, x é igual, passa dividindo, eu tenho 2.800 dividindo por 180. Né? Vamos simplificar aqui para facilitar para a gente. Eu corto o zero, x vai ser igual a... Então, agora nós podemos fazer essa divisão aqui. 280 por 18 vai dar aí aproximadamente 15,55, né? Que vai dar aproximadamente 15,6, né? Que é a nossa letra B, se ele não tivesse falado que ele quer uma energia obtida para atividade muscular. E o que ele falou para a gente? A oxidação da glicose no organismo humano libera energia conforme ilustra a equação química, sendo que aproximadamente 40% dela é disponibilizada para atividade muscular. Então, isso aqui é toda a energia que é liberada, só que somente 40% dela vai para a atividade muscular. Então, se 15,6 quilojoules é 100% da energia e somente 40% dela vai para atividade muscular, quanto que é 40%? Eu posso simplificar, aqui no final das contas vai dar 0,4, né, que é 40%. Então, 0,4 vezes 15,6 dá igual a 6,2, né, que é quilojoules, que é a nossa letra A de amor. O próximo tópico é a eletroquímica. Em eletroquímica, nós estudaremos a relação entre a energia química armazenada nas ligações e a energia elétrica. E aqui nós temos que dedicar um carinho especial às pilhas e baterias, entender o funcionamento da pilha e estar craque em NOx, oxidação, redução, conteúdo, né? Esse conteúdo NOx, oxidação, redução, tá lá naquela base de química que eu disse que é importante a gente ter. Bora fazer uma questão? Vem comigo. Olha essa questão. Ele deu aqui dois textos, né, explicando aí o que são as biocélulas combustíveis. E aí, daqui no segundo texto, ele deu para a gente duas reações e os potenciais dessas reações. Ele falou que essas duas semi-reações aqui acontecem nessas biocélulas de acetato. Então, vamos ver qual que é a equação global, né, porque nós temos aqui as semi-reações de redução. Para a gente saber a diferença de potencial, né, nós precisamos da reação global. Mas espera aí, guys, nós sabemos que na eletrólise ou nas pilhas ou baterias são reações de oxirredução. O que são reações de oxirredução? É reação onde alguém oxida, dá elétrons, e reação onde alguém reduz, recebe elétrons, correto? Nesse caso aqui, qual dessas reações aqui vai oxidar, vai dar elétron? Qual delas vai reduzir, receber elétron? Pô, as duas reações são de redução, então a gente tem que olhar para o potencial. Por quê? Porque o maior potencial faz aquilo que ele quer, obrigando o outro a fazer o contrário. Então, qual que é o maior potencial dos dois? O de baixo, o do oxigênio. Vai continuar fazendo o que ela quer, que é reduzir. Então, essa aqui vai continuar, ó, O2 mais 4H+, mais 4 elétrons, dando duas águas, correto? Então, mantém o potencial, 0,8. E a de cima? A de cima está reduzindo. Só que se essa de baixo já está reduzindo, ela tem que oxidar. Então, vamos inverter a de cima. Invertendo a de cima, ela passa a oxidar. Ela passa a oxidar. Então, 2CO2 mais 7H mais 8 elétrons. E se eu invertir a equação, o que eu faço com o potencial? Eu também inverto o potencial. O potencial passa a ser agora mais 0,3. Gás nobre, então o potencial da biocélula vai ser a soma desses outros dois potenciais aqui, 0,8 mais 0,3, que vai dar 1,1. Quer dizer que cada biocélula de acetato que ele deu para a gente aqui tem 1,1 volt de diferença de potencial. Só que ele quer saber qual o número mínimo de biocélulas para ter 4,4. Pô, guys, se cada uma tem 1,1 e nós sabemos que quando a gente coloca em série, a gente soma esses potenciais, quantas que a gente tem que colocar em série para ter no mínimo 4,4? Nós temos que colocar 4 dessas em séries. Então, a gente colocar 4 em série e cada um é 1,1, nós vamos ter o quê? Os 4,4 volts que ele pediu, que é a nossa letra B de Bosc. Equilíbrio químico. Aqui vai entrar deslocamento de equilíbrio, hidrólise salina, pH, pOH, além de constante de acidez, que é o Ka e pKa, e KPS. Tá? Não se preocupe com todos esses nomezinhos, porque está tudo detalhado
no material que está aqui para você fazer download, beleza? Bora resolver aqui uma questão de hidrólise salina, que é um dos assuntos que mais caem dentro de equilíbrio. Vem comigo. Olha a questão 107 da prova cinza do Enem 2017. Diversos produtos naturais podem ser obtidos de plantas por processo de extração. O lapachol é da classe das naftoquinonas. Sua estrutura apresenta uma hidroxila enólica, pK igual a 6, que permite que este composto seja isolado da serragem dos IPs por extração com solução adequada, seguida de filtração simples. Considere que pKa é igual a menos log de Ka, em que Ka é a constante ácida da reação de ionização do lapachol. Qual solução deve ser usada para a extração do lapachol da serragem do IP com maior eficiência? Bem, gás nobre, extração com solução deve envolver uma reação química. Se eu quero usar uma solução para fazer uma extração, tem que haver uma reação química aí para essa extração acontecer, ok? E qual solução que eu devo usar para reagir com o lapachol, já que tem que haver essa reação? Bem, ele falou para a gente aqui que o lapachol tem uma hidroxila enólica e que o pKa é igual a 6. E que pKa é menos log de Ka, onde Ka é a constante ácida da reação de ionização do lapachol. Isso quer dizer que o lapachol é um composto com caráter ácido. É um composto com caráter ácido. E agora eu tenho que fazer uma extração, não é verdade? E a solução que eu tenho que usar é uma solução que vai reagir com o lapachol. Pô, então se ele falou pra gente aqui, se ele fez questão de dar esse dado, onde ele afirma que o lapachol é ácido, essa solução que nós temos que usar para reagir com o lapachol é uma solução que tem que ter caráter básico. Tem que ter caráter básico para rolar essa extração. Porque extração com solução tem que envolver uma reação química. Belezinha? Então, se esse é um composto ácido, ele fez questão de dar esse dado para a gente, nós sabemos que essa solução que vai extrair o lapachol tem que ser uma solução de uma base ou pode ser ainda um sal de caráter básico, tá? Um sal básico. Agora vamos analisar as alternativas. Na letra A, ele fala que pode usar uma solução de carbonato de sódio. Opa, pera aí, carbonato de sódio é uma base? Não, mas é um sal básico. Como que eu sei? Porque olha só, Na2CO3. O Na, ele vem de uma base forte, que é o NaOH. Como é uma base forte, se eu jogar o carbonato de sódio na água, essa base vai optar por ficar dissociada, porque é uma base forte. E base forte libera muito OH-. Quer dizer que ele gosta de ficar separado, ok? Já o carbonato, ele vem de um ácido fraco. E ele é um ácido fraco justamente porque ele não quer deixar o hidrogênio ir embora. Ele não quer liberar esse hidrogênio na forma de H+. Ele prefere ficar na forma do ácido, que inclusive é um ácido instável e vai se decompor em CO2 e água, ok? Dessa maneira, ao jogar o carbonato de sódio na água, nós teremos uma solução que terá íons OH-, ou seja, essa será uma solução básica, ok? Por isso que esse é um sal de caráter básico. Então eu posso usar uma solução desse sal para extrair o lapachol, porque o lapachol é ácido, vai reagir com essa base fazendo a extração, ok? Fazendo a extração. Então a melhor alternativa é a letra A de amor. Na letra B, ele quer usar uma solução, né, de pH igual a 4,5 ácido, não vai servir para a gente, porque para reagir com ácido a gente precisa de uma base. Na letra C, ele quer usar o NaCl, que não é um sal de caráter básico, ok? Então não vai rolar. Aqui ele quer usar o Na2SO4, que de novo é um sal que não é de caráter básico, ele vem de uma base forte, mas ele também vem de um ácido forte, não vai resolver o nosso problema. E aqui ele quer usar uma solução de HCl, que é ácido também, não vai resolver o nosso problema. Então a melhor alternativa é a letra A de amor. E para fechar a fisicoquímica, nós temos a radioatividade,
que estuda os fenômenos relacionados ao núcleo do átomo e as reações nucleares. Lembrando que em radioatividade nós não estudamos reação química. Reação química envolve a eletrosfera, doar, receber, compartilhar elétrons, enquanto reações nucleares está relacionada ao núcleo, à emissão de radiação e de partículas pelo núcleo do átomo, ok? Então aqui vai entrar decaimento radioativo, que é a emissão de partículas alfa, beta, onda gama. Entra meia-vida, reações de fissão e de fusão nuclear. Combinado? Então vem comigo fazer um exercício. Olha a questão 123 da prova cinza do Enem 2017. A técnica do carbono 14 permite a datação de fósseis pela medição dos valores de emissão beta desse isótopo presente no fóssil. Para um ser em vida, o máximo são 15 emissões betas por minuto grama. Após a morte, a quantidade de carbono 14 se reduz pela metade a cada 5.730 anos. Considere que um fragmento fóssil de massa igual a 30 gramas foi encontrado em um sítio arqueológico e a medição de radiação apresentou 6.750 emissões beta por hora. A idade desse fóssil em anos é... Vamos lá, Gás Nobre. O que a gente tem que fazer primeiro aqui? Descobrir quando esse fóssil era vivo. E ele fala que para um ser em vida, o máximo são 15 emissões de beta, né, por minuto grama, ok? Então vamos por partes. Esse fóssil, ele apresentou 6.750 emissões betas por hora. E aqui a gente tem minuto. Então vamos fazer a primeira parte. Se ele emite 15 betas a cada 1 minuto, a cada hora, como 1 hora é 60 minutos, vou colocar a cada 60 minutos, ele vai emitir quantas partículas? X. X é igual a, então em 60 minutos, 60 vezes 15 vai dar 900 emissões beta, ok? Então em 60 minutos ele vai ter 900 emissões. Só que aqui ele faz 900 emissões beta a cada 1 grama, porque aqui ó, é 15 beta minuto grama. E quantas gramas desse fóssil que nós temos? Nós temos 30 gramas. Então se 1 grama emite 900 partículas, 30 gramas vai emitir quanto? Y. Y é igual a, multiplica cruzado, 30 vezes 900, 27.000 emissões. Então, peraí, para um ser em vida, ele emite 27.000 emissões betas por hora por 30 gramas, que é tudo que a gente tinha. Então, o que nós achamos aqui é justamente as emissões desse fóssil quando ele estava em vida. Só que aí, quando passa uma meia-vida, essas emissões caem pela metade, porque a quantidade de carbono 14 também cai pela metade. Então, a metade disso vai para 13.500 emissões. E aí passa mais uma vida e chega para 6.750 emissões, que é o estado que está o nosso fóssil nesse momento. E aí se passaram 2 meia-vidas. Se uma meia-vida é 5.730, 2 meia-vidas será 2 vezes 5.730, que vai dar 11.460 anos, correto? A nossa letra C de casa. Beleza! Então nós fechamos aí a listagem de físico-química e agora nós vamos entrar na última parte da química, né? Que é a tão amada química orgânica. A química orgânica eu gosto de dizer que não é a química do meio termo. Ou os estudantes amam a química orgânica ou eles odeiam. Nunca vi, a química orgânica tanto faz, né? É aquela química que não tem, é a dos extremos, beleza? Mas todos nós aqui amamos, né, a química orgânica. Então vamos lá? Em orgânica, quem lidera com mais que o dobro de aparições são as reações orgânicas, que são reações envolvendo os compostos orgânicos. Eu sei que esse é um assunto que assusta muita gente, mas a boa notícia é que o seu papel nesse tipo de questão é identificar as reações ou desenvolvê-las a partir de um exemplo já dado pela prova. Bora fazer uma questão aqui comigo? Bem, olha essa questão. A ozonólise, reação utilizada na indústria madeireira para a produção de papel, é também utilizada em escala de laboratório.
na síntese de aldeídos e cetonas. As duplas ligações nos alcenos são clivadas, quebradas, pela oxidação com ozônio, em presença de água e zinco metálico. E a reação produz aldeídos ou cetonas, dependendo do grau de substituição da dupla ligação. Ligações duplas dissubstituídas geram cetonas, enquanto as ligações duplas terminais ou monossubstituídas dão origem a aldeídos. Gás nobre, muita gente se assusta, vê assim, reação orgânica na prova. Mas Gás nobre, ele falou tudo pra gente aqui. Ele falou que a quebra vai formar o quê? Aldeído e cetona. E que, se for numa extremidade, é aldeído. E que, se for no meio, é cetona. Que é basicamente o que a gente sabe, vai ter uma carbonila. Se essa carbonila estiver na ponta, vai ser um aldeído. Se essa carbonila estiver entre carbonos, vai ser uma cetona. Nesse caso aqui, quando quebrou esse composto, ficou um carbono sozinho, virou aldeído. Porque na extremidade, carbonila na extremidade. E aqui o outro carbono que ficou também era um carbono de extremidade. Então aqui formaram dois aldeídos. Mas ele disse que dependendo de onde está essa ligação, pode formar tanto cetona quanto aldeído. E ele deu para a gente um composto e quer que a gente faça a mesma coisa. Então vai quebrar aqui a ligação dupla, correto? Vai quebrar a ligação dupla e vai sobrar o quê? O anel benzênico, certo? Com um carbono, esse carbono aqui, ele aqui, tá certo? Com um carbono. Esse carbono, ele está na ponta, vai surgir aqui uma carbonila. Como ele está na ponta, vai ser um aldeído. E aqui, vou copiar o que sobrou, Como quebrou aqui, sobrou esse, que eu acabei de colocar aqui, E aonde quebrou, que é nesse carbono do meio, eu vou colocar aqui também uma carbonila, dupla O. Então, peraí, o que foi formado? Foi formado esse composto aqui, que tem 1, 2, 3 carbonos, é prop. Simples ligação é an. Como tem uma carbonila entre carbonos, isso é uma cetona. E cetonas são terminadas em ona. Então, essa é a propanona, ok? A propanona. E aqui nós temos o quê? Um aldeído. Olha só, a carbonila na extremidade, ligada ao anel benzênico. Então, esse é o nosso benzaldeído. Benzaldeído, que dá na nossa letra A de amor, ok? Aqui, Gás nobre, o próximo tópico de química orgânica é a isomeria, que cai bastante, com destaque para a isomeria espacial, que nos últimos 5 anos tiveram 8 questões na prova, enquanto a isomeria plana apareceu uma única vez. Então, vamos dar um enfoque aí maior para a isomeria espacial e vamos resolver o exercício aqui de isomeria espacial. Vem comigo! Ele está falando aqui dos ferormônios e mostrou para a gente o bombicol, que foi o primeiro ferormônio isolado de um inseto, ok? Deu para a gente também outros ferormônios aqui nessa tabela. E pergunta, considerando essas estruturas químicas, o tipo de estereoisomeria apresentado pelo bombicol é também apresentado pelo ferormônio utilizado no controle do inseto? Então, vamos ver, guys, olha a molequinha do bombicol. Que tipo de isomeria que a gente tem aqui? Olha, eu tenho uma dupla ligação, então eu tenho uma isomeria que é cis-trans, não é verdade? Cis-trans. Eu poderia estar olhando também para a isomeria óptica, procurar um carbono que tem 4 ligantes diferentes, mas nenhum desses carboninhos aqui tem 4 ligantes diferentes. Então, vamos nos ater aqui pela isomeria cis-trans, tá ok? Pela presença da dupla ligação. Vamos olhar essa cadeia aqui. Tem uma dupla ligação entre carbonos? Só tem essa aqui com oxigênio. Não caracteriza uma isomeria cis-trans, então não pode ser o que trata esse inseto aqui. Olha o segundo, também não tem dupla ligação na cadeia carbônica, também não pode ser. Vamos dar uma olhada nessa daqui, Gás nobre. Olha só, nós temos sim uma dupla ligação aqui na cadeia carbônica. Porém, uma das condições para ser isomeria cis-trans é que esses radicais aqui sejam diferentes um do outro. Então, esse radical R1 tem que ser diferente desse radical R2. Esse radical R3 tem que ser diferente desse radical R4. E se você olhar aqui, esse radical é igual a esse. Eu tenho metil nas duas pontas, então também não pode ser cis-trans,
tá? Mesma coisa aqui embaixo, ó. Eu tenho hidrogênio e hidrogênio, também não pode ser cis-trans. Aqui não tem nem dupla, também não pode ser. E chegou aqui na última, onde nós temos, ó, dupla ligação por toda a cadeia. Então, nesse caso aqui, nós podemos ter, ó, cis-trans, 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 que é o mesmo tipo de isomeria que a gente encontra no bombicol. Então, é esse inseto aqui, ó, que eu não vou me atrever a falar, somente o absoluta, né? Letra E de égua. Agora, por último, para encerrar a nossa aula de hoje, nós temos as funções orgânicas. Em funções orgânicas, o que é basicamente cobrado de nós é o reconhecimento dessas funções. Nós temos que olhar para a cadeia carbônica e identificar os grupos funcionais, como na questão a seguir. Bora dar uma olhada aqui comigo. Gás Nobre, há 6 meses do Enem, há tempo de sobra para você revisar todos esses conteúdos e se preparar com excelência, tá? Eu acredito que de 80% a 90% das questões da prova deste ano vão sair dessa listagem de conteúdo que nós falamos nessa aula, ok? Agora, antes de encerrar, eu quero convidar você para vir estudar comigo e com os professores Marcelão, Samuel, Wesley, Guilherme, no Ciência em Ação. Eu tenho muito orgulho de fazer parte desse time foda de ciências da natureza. E ó, na próxima segunda-feira, dia 6 de maio, começa mais uma turma na nossa plataforma. E para você que ficou até o final, eu quero te dar um presente, que é um cupom de desconto de R$50 para você vir fazer parte da nossa turma. Com ele, o nosso plano de 8 meses vai sair por apenas R$16,22 por mês. É uma oportunidade incrível para você estudar com um time de professores que tem a melhor didática, ter acesso à monitoria individual e ao nosso plano de estudos inteligente, né? O plano de estudo inteligente que você vai lá, coloca a sua disponibilidade, o tempo que você tem para dedicar e automaticamente ele gera um plano de estudo para você até o dia da prova, para você estudar esses conteúdos mais importantes de química, física e biologia, ok? Aproveite o fim de semana, converse com seus pais, faça esse investimento na sua preparação. Como você viu durante toda essa semana, a nossa preocupação não é só te preparar para detonar em química, física e biologia. Apesar de fazer isso melhor que ninguém, nós queremos também que você chegue vivo, com saúde, motivado no dia da prova. Nós queremos que você cuide do seu corpo, da sua saúde, da sua mente, porque nada, Gás Nobre, nada justifica você se perder nesse caminho. Tantas histórias chegam até mim de depressão, suicídio de alunos que estão trilhando esse caminho e nada, Gás Nobre, vale a sua vida. Tenha consciência, a aprovação é importante? É, mas você é mais importante ainda, a sua vida é mais importante, tá? Nós estaremos aqui do seu lado, na química, na física, na biologia, mas também nos momentos difíceis, belezinha? Obrigado por terem participado dessa semana incrível, tá? Eu também queria agradecer toda a minha equipe que trabalhou duro durante essa semana
para fazer esse evento possível. Foram professores, designers, programadores, pessoal das redes sociais, do atendimento, a galera do Instagram que ajudou a divulgar esse evento. Um beijão para todos vocês. Muito, muito, muito obrigado, tá bom? Antes que eu me esqueça, tem o sorteio das bolsas, né? Pessoal esperando aí para vir estudar com bolsa integral no Cienciação. O sorteio vai funcionar assim. Você vai acessar agora o meu Instagram, que é @plvalim, tá? Nós acabamos de postar essa foto aqui lá, que você tá vendo na tela. Se você ainda não me segue, você vai começar a me seguir, curtir essa foto e deixar nos comentários o nome do seu gás nobre preferido. Pode ser o hélio, o neônio, o xenônio, enfim, a escolha é sua. Assim eu saberei que você assistiu esse vídeo até aqui. É o nosso código para eu saber quem estava aqui, hein? Então tem que comentar com o nome do seu gás nobre preferido. Como tem gente ainda chegando na live assistindo esse vídeo, o resultado do sorteio vai sair na segunda-feira, a tempo já de você começar os seus estudos na nova turma, que também começa na segunda, tá? Serão 2 bolsas integrais, né, de 8 meses e 3 bolsas mensais. Combinado? Então, acesse o meu Instagram, comece a me seguir e deixe nos comentários deste post aqui o seu gás nobre preferido. E quem disser, claro, que eu sou o seu gás nobre preferido, o vencedor da bolsa também vai ganhar um presente pessoal meu. Ahá, né? Ó, além do presente que todo mundo já ganhou, né? Que foi o cupom de R$50 no plano de 8 meses do Cienciação, que é um puta desconto. Então, bora reagir, gás nobre, porque tá só começando. E eu vejo vocês na segunda-feira na nossa nova turma do Ciência em Ação. Reage!